Olá! Vou falar um pouquinho aqui de várias sacadas que eu tive em relação à doença, né? A doença, principalmente principalmente doença física mesmo. E aí eu tenho vários exemplos meus e, enfim, o que eu vejo? A gente, pouca gente é muito feliz porque é saudável, né? Porque tá tudo funcionando. E mesmo as pessoas até que são, como eu, por exemplo, eu sempre fui muito feliz por isso, a gente sempre deixa uma brecha, porque a gente não tem tempo, por exemplo, mesmo que eu tenha ali um sentimento de felicidade por ser saudável, eu não. E isso é super importante, porque é esse sentimentozinho que está escondido, que está sempre vibrando e que a gente muitas vezes não manifesta no nosso dia, que cria realidade no final das contas, né? Então, para as pessoas que têm aí um sentimento de ser saudável, como eu sempre tive, porque apesar que quando eu era adolescente eu ficava doente até, mas eu sempre procurei essa linha mais de fazer o que tem que ser feito, né, para tirar ali os sintomas, tem que tomar um remédio, tem que fazer um tratamento, mas também sempre procurei sempre soube de alguma maneira que o buraco era mais embaixo, então eu sempre procurei também meios alternativos, né? Sempre procurei ver o que estava por trás daquilo. Mas depois, inclusive que quando eu era criança eu tinha muita amidalite e enfim, ficava super mal, eu tomava várias benzetacil. Tomava benzetacil, pra mim tomar benzetacil era normal, era super de boa, eu adorava até, porque me deixava bem muito rápido. Mas eu acho que sei lá, com uns 15, 16 anos, assim, que eu vi que tava demais, eu resolvi parar de tomar antibiótico e curar minha próxima amidalite só com coisa natural, e a minha amidalite era bizarra, assim, eu quase morria, eu ficava com febre, ficava de cama. Mas foi depois dessa decisão que eu nunca mais tive, né? Eu me curei a primeira vez, eu passei um pouquinho mal para conseguir me curar do ficar boa só com coisa natural. Demorou, sei lá, mais de uma semana e é ruim ficar passando mal, né? Mas eu fiquei. Só que aí eu achei que depois ia diminuir ou que ia vir mais fraca, mais fraca, mais fraca. Só que foi muito rápido. Para eu, tipo assim, foi praticamente ali eu já parei. Eu tive depois mais algumas vezes, mas já muito mais fraca. Enfim, mas ali foi a minha solução. Bendito dia também que eu tive essa ideia de olhar e dizer assim, gente, eu tô, porque eu tomava já, porque como o nosso corpo vai acostumando, né, com remédio. Então, e como eu tomo um bezetacil, tomava desde criança, quando eu tinha amidalite, eu já tinha que tomar. O cara já me dava uma injeção de bezetacil, outra injeção de Voltaren e mais o tratamento com antibiótico, ou em comprimido, cápsula. Aí, eu tava nisso aí, né? Aí um dia eu falei assim, gente, não, peraí, tá demais, porque daqui a pouco, meu Deus do céu, o que eu vou ter que estar tomando para parar esse negócio? Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que eu acho que essa crença de ser saudável invisível é maravilhosa, porque no final das contas é isso que vai acontecer. Mas não pouca gente eu acho que tem isso. Geralmente, e mesmo as pessoas que têm, a gente não tira um tempo do dia para agradecer, né, por estar bem, por sentir essa felicidade, sentir a felicidade por estar bem, né? Sentir a felicidade por estar saudável. Quer dizer, eu não olho para minhas mãos e falo, nossa, que bom que minha mão tá boa, que bom que meu braço, minha perna, tá tudo certo, meus órgãos. A gente não tem esse pensamento durante o dia, no nosso dia. Por quê? Porque são tantas coisas para fazer e que ocupam nosso tempo, nosso dia a dia. E simplesmente a gente não pensa sobre isso, né? Só se a gente fosse listar a quantidade de partes do nosso corpo que hoje estão funcionando 100% bem, que não nos incomodam em nada, a gente teria um monte de coisa. Aí se fosse fazer uma lista aí para agradecer por tudo que tá bem, teria um monte de coisa, um monte de sentimento aí de gratidão e de felicidade. Mas a questão é que a gente não sente nenhum desses sentimentos. Mas se eu machucar o dedinho, aí eu vou sentir. E aí todo o meu foco, inclusive a dor no dedinho, ela vai até me tirar das minhas coisas diárias.
né? Das coisas, qualquer dorzinha, qualquer doença que a gente tenha, a gente já vai focar na doença. Então isso já eu acho que é uma coisa super importante. A gente tem muita facilidade para focar na doença, para focar na dor, e a gente não foca nada na saúde, a gente não foca na não dor. Eu não agradeço porque todos os meus dedos não estão doendo, mas se um dedinho estiver doendo, eu vou achar ruim que aquele dedinho está doendo e vou colocar meu foco naquilo. Então, pensando aí no caminho da doença, eu vou botar aqui, vamos supor que aconteceu alguma coisa, né? E aí, claro, essa coisa é uma consequência final já, a doença é uma consequência final, que pode ter várias causas, né? Cada caso é um caso. Eu posso ter uma causa física, talvez eu esteja fazendo alguma coisa fisicamente ou não fazendo alguma coisa que com o tempo vai acarretar numa doença física. Pode ser um acúmulo de demanda emocional, né? Pode ser. E tanto às vezes física como emocionalmente, às vezes o que acontece é que o nosso corpo ele vai dando um jeito de liberar aquilo, de anular aquele mal. Então, se é um hábito físico ou se é emocional, aqui eu vou falar em hábito porque é uma coisa que a gente está constantemente botando para dentro, seja em forma de sentimento, seja em forma de alimento ruim ou de hábitos não saudáveis, o corpo ele vai dando um jeito, né? O nosso corpo é incrível, ele é super nosso amigo, ele tá com a gente aí e a gente também não sente essa gratidão toda. Só que ele vai dando um jeito de resolver aquilo pra gente, enquanto a gente tá aí vivendo a vida preocupado em outras coisas, nem agradece o corpo por estar fazendo tudo isso, enfim. E aí chega uma hora que ele não consegue mais atender toda essa demanda negativa, né? Ou acumula tanto que para liberar aquilo precisa de um rompimento, precisa de expurgo, precisa de dor. Então, às vezes a doença pode ser já de um acúmulo de coisa negativa e que daí ele ou simplesmente dá um curto-circuito ali, ele para de dar um jeito naquilo, ele cansa, né? Ele cansa de gastar energia para aquilo que a gente está ali todo tempo botando para dentro que é ruim para o nosso corpo. Ou então ele acumula e tá na hora de liberar aquilo e aí acontece esse rompimento que pode ser através de uma doença, quer dizer, né? A doença é muito isso, através de uma doença, pode ser através de um acidente, né? Talvez eu caia, talvez eu, sei lá, sofra um acidente e que me cause uma certa dor, né? Claro que tudo isso que eu tô falando, tudo que eu tô falando não é uma coisa só que gera uma coisa, né? É um conjunto de coisas. É o conjunto dos meus hábitos negativos e positivos que vão gerar uma determinada situação. É um conjunto das minhas crenças negativas e positivas que vão gerar uma situação. Por isso eu posso ter uma crença negativa, um padrão negativo igual de uma outra pessoa, mas como as outras coisas também pesam, os nossos resultados vão ser diferentes. Talvez um seja mais negativo que o outro, talvez os dois sejam igual negativo, mas com nuances e com características diferentes. Enfim, a ajuda pode vir de maneira diferente, né? Cada um vai encontrar um caminho diferente. Enfim, daí o resultado também vai ser a junção aí da vibração, né? Da vibração negativa e positiva. Então, soma, divide, vai dar um resultado. Então, claro que uma doença ela é feita de várias coisas, né? Qualquer situação negativa. É tudo encaixadinho ali, mas que culmina naquilo, né? Somou e dividiu, o resultado deu aquele. Mas aí, o que acontece? Eu tô ali super bem, mas eu tô com a minha demanda da vida, né? Tô preocupada com o dinheiro, tô preocupada com o meu trabalho, tô preocupada com a pessoa lá que eu sou apaixonada e não me quer, e não sei o quê, e eu fico ali nos meus dramas pessoais e ignoro completamente toda essa máquina que trabalha, máquina que eu falo não no sentido mecanicista,
né? Máquina, falando no super elogio, mas que a gente é muito, claro, a gente é muito mais complexo e muito mais incrível que uma máquina, apesar das máquinas serem incríveis também e super complexas. Mas aí a gente passa a vida assim e aí tem coisinha ali para trabalhar, mas a gente não olha porque o nosso olhar tá todo pro externo, né? Tá todo para fora e daqui a pouco dá uma zica, né? Dá alguma coisa. E ali então a gente entra efetivamente, o caminho da doença ele já estava sendo feito. Mas quando a gente manifesta a doença, quando aquela vibração ali negativa, elas se juntam, elas manifestam, elas se materializam numa doença, ali eu vou conscientemente iniciar o meu caminho da doença, né? Porque a partir daquilo eu vou passar a viver a doença. Então eu presto atenção na dor, eu presto atenção na doença, aquilo vai baixar minha vibração, porque agora eu tô triste porque eu tô com uma doença, ou porque eu me quebrei, como quando eu quebrei o pé, por exemplo, né? Aquilo me traz toda uma demanda negativa de cuidado, aí de repente eu tenho que tomar remédio, eu tenho que fazer um tratamento, agora eu tenho que ir pro hospital, enfim, né? Vai tempo, vai dinheiro, tem dor, tem desgaste, tem tristeza, tem preocupação. Nossa, será que eu vou voltar um dia a fazer isso? Ou será que eu vou voltar um dia a poder comer isso? Sei lá eu, né? Várias coisas. Será que um dia, quem é afastado do trabalho muitas vezes, né? Será que um dia eu vou poder voltar a trabalhar? Será que eu vou voltar a caminhar? Será que eu vou voltar a ter uma vida normal? Enfim, e aí deu, né, minha gente? Porque aí eu falo isso, assim, de uma grande parcela aí das pessoas, é uma grande maioria, né? Que a vida vai passando, depois que a pessoa aí vai culminar numa doença, depois descobre que tem uma doença e tende a prolongar, a viver para sempre com essa doença e mais e mais e mais. Por vários motivos também, que eu já vou falar. E aí o que acontece? Só que os anos estão passando e a pessoa está envelhecendo, né? Então, a gente fica uma vez doente ou quebra alguma coisa, a gente começa a botar foco naquilo ali, foco na doença, foco na dor, a gente começa a desenvolver, fortalece os nossos sentimentos de tristeza, preocupação, raiva, indignação, às vezes injustiça, por que comigo, né? Por que isso foi acontecer logo comigo? Principalmente quando são coisas mais graves. E aí fica, já começa a emitir a vibração, a responder àquela realidade de doença, então a gente começa a alimentar aquela realidade que já é física, né? E começa a agir na força para tentar resolver aquilo, né? A gente não vai na causa, mas a gente tem vários recursos aí físicos e a gente começa a fazer tudo na força. E muitas vezes a gente tem resultados maravilhosos, né? A gente volta a andar, a gente se cura de alguma coisa, faz tratamento, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo, beleza. Mas na força. E a gente toma remédio também para isso. E aí, aí que eu falo, se a pessoa tem um sentimento interno muito forte, como que eu tenho de sou saudável, de que eu não fico doente, porque eu não fico doente. Rola esse lance comigo, eu não fico doente. Vai acontecer uma demanda e vai passar. Ou então vai ficar sequelas, por exemplo, como aí tem esse meu caso ou do pé ou do joelho, que apesar de eu sou saudável, se eu tenho uma demanda negativa entrando sempre, ela vai acabar se materializando na minha fragilidade física. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não fico doente, e eu tenho uma fragilidade, digamos, na parte mais estrutural do corpo, vamos supor, músculo, nervo e articulação. É bem a minha parada, assim. Quando acontece alguma coisa comigo, geralmente é contratura, distensão. Dessa vez eu quebrei o pé, mas eu não sou uma pessoa de me quebrar muito, mas aí eu quebrei o pé e aí eu fiquei com sequela de tudo que é jeito, o osso, como eu falo, né? Quebra o osso fica ótimo, mas o resto todo que saiu fora quando eu
né, no choque ali, necessário até para quebrar o osso, o resto tudo fica ali, dando ruim, dando ruim, dando ruim. E aí no meu caso, gente, são tantas linhas de raciocínio, né? Eu vou voltar lá pro negócio que eu tava falando, que a gente vai envelhecendo e ficando doente. Mas aí depois eu vou voltar no meu caso. Mas o que acontece no meu caso? No meu caso foi ali joelho, ciático e não sei o quê. E se eu não me desse conta de tudo isso que eu tô falando aqui, que eu me dei conta, que hoje eu tô super bem, eu fiquei quase sem andar. Mas se eu não tivesse me dado conta disso, eu não sei se a minha crença de sou saudável, sou saudável, sou saudável ia resolver o joelho. Provavelmente não. Porque paralelo a eu estar muito ruim do joelho e do tornozelo, isso me trouxe consequências físicas, já vou falar logo, de eu parar de fazer as coisas que eu fazia, só que eu já tinha parado. É que isso também é uma longa história. Como tudo vai se encaixando depois que a gente vai percebendo, vai olhando para trás. Mas isso me trazia tristeza por eu não estar treinando, por eu não poder dançar. Então, e aí eu tô emanando tristeza. Aí eu penso em capoeira, relaciono em tristeza, porque eu não posso mais treinar. E eu quero voltar, e eu decido que eu vou voltar, e eu faço, e é isso que eu digo, a gente passa a viver na força, porque daí eu me esforço para voltar a treinar. Eu falo, não, eu vou voltar, seja do jeito que eu tiver, eu vou começar a treinar. E isso também ao mesmo tempo significa uma falta de autorrespeito, uma falta de amor próprio, porque se o meu corpo está dizendo ali, cara, eu não aguento mais, eu não estou conseguindo mais dar conta dessa demanda negativa, e eu já estou aqui machucado, eu já estou doendo. E a gente vai lá, às vezes, muitas vezes no jeito físico e vai contra o que o nosso corpo está pedindo. Então, assim, eu vejo como eu fui cada vez me enterrando mais, cada vez eu fui ficando mais distante de voltar a treinar, de voltar a fazer as coisas que eu gostava, porque cada vez mais eu sentia a perda, eu sentia a tristeza. Tanto eu sentia dor física, preocupação e tal, quanto eu sentia a dor de não poder, não estar treinando ainda, porque eu parei, o que eu achei que ia ser uma parada, sei lá, eu nem achei que eu ia parar, na verdade. As coisas começaram a acontecer, que eu comecei a meio que parar minhas atividades físicas, eu nunca achei que eu ia ficar tanto tempo parada como eu fiquei, porque no meu total aí, sei lá, parada não completamente porque eu nunca parei, né, mas assim, enfim, mas hoje eu vejo que tem total a ver com o sentimento que eu tava sentindo, porque claro, se eu tava sentindo sentimento de tristeza, de dor, de pesar, por eu não treinar mais, por eu não fazer mais as coisas que eu gosto, é esse sentimento que eu tô emitindo em relação àquilo, e o universo só diz sim para tudo que eu sinto. Então ele vai pensar assim, capoeira tristeza, capoeira tristeza. Aí eu vou lá na força e volto a treinar. Aí o que ele vai dizer? Opa, peraí, tá errado. Se ela treinar, ela vai ficar feliz. Mas o que ela tá emanando é capoeira tristeza. Então, vamos fazer um movimento ali, vai dar um crack, porque daí sim ela vai poder ela não vai poder treinar. E aí sim vai estar certo, vai estar o que ela vai estar emanando vai estar sendo correspondido, que é relacionar tristeza com capoeira. Entendeu? Tudo é que assim, ó, eu fui mudando tudo, tudo. A partir do momento que eu vou vendo as coisas que eu tô alimentando com um sentimento negativo, com um pensamento negativo, eu vou mudando o sentimento e o pensamento e magicamente, que não é magicamente, é fisicamente, as coisas começam a mudar. Então, se eu ficar boa do joelho, por exemplo, assim que eu ficasse boa do joelho, eu ia voltar a treinar. Isso é fato, e treinar me traz felicidade. Então, enquanto eu mantiver um sentimento de tristeza por não estar treinando, enquanto eu associar a capoeira, por exemplo, isso é um exemplo, né? Com tristeza, não tem como o meu joelho ficar bom. Porque se o meu joelho fica bom, eu vou voltar a treinar. E se eu voltar a treinar, eu vou sentir felicidade. Então, assim, ou vai ficar bom, eu vou voltar a treinar e vai acontecer uma outra coisa, que é isso que muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece, a gente resolve uma coisa e vai lá e dá outra. A mesma coisa em termos de doença. Pô, apareceu um negócio ali. A pessoa se concentra, vai lá, cura. Aí passa um tempo, aparece um outro negócio ali. Aí vai lá resolver. Então, bom, são muitas coisas, muitas sacadas. Mas aí em relação a envelhecer, imagina que a gente começa a energeticamente alimentar a doença.
né? A gente, como eu já falei, a gente não resolve o que já causou aquilo ali e ainda aumenta mais. Aumenta com vibração, aumenta com sentimento, aumenta por interagir, começar a interagir com aquela realidade de doença. A gente vira uma pessoa doente, né? Eu viro uma pessoa com problema no joelho, eu viro uma pessoa com sequela no tornozelo, eu viro isso, né? Eu cuido para fazer as coisas porque, né, a gente entra no negócio e a gente começa a manter isso, né, para o futuro. E paralelamente, e aí os anos vão se passando, os meses vão se passando, e aí paralelamente isso a gente toma remédio, que sempre vai dar também, principalmente se a gente fica tomando e para um tempo e toma outro, porque o remédio ele vai trazer consequência negativa inevitavelmente, então a gente pode até resolver um pouquinho aquele negócio momentâneo, mas se a gente continuar tomando, a gente vai pagar o preço, né? E começa a dar errado em outras coisas, e aí vai precisar tomar remédio para outras coisas, e aí vai, porque são engrenagens, então é só uma questão de tempo para dar ruim em tudo, e os anos vão passando. E a gente vai alimentando energeticamente o quadro da doença, né? E aí a gente vai envelhecendo. E a nossa sociedade, e a gente aprende que é normal ficar doente conforme a idade. Então a gente vai aceitando essa condição. A gente vai se adequando, se adaptando e se acostumando a cada vez viver com mais limitação em relação à saúde, a cada vez ter que tomar mais remédio, a cada vez se privar mais de uma vida normal. E a partir do momento que a gente vai se acostumando a viver com isso, a gente vai cada vez mais concretizando essa realidade. E, enfim, e aí só vai. E aí, claro, e aí a gente vai ter um número. E aí tem mais todas as coisas claro, da nossa alimentação, que já não é ideal, dos agrotóxicos, dos venenos na água, do ar que a gente respira, enfim, de tudo que acontece aí, desse envenenamento global. Que eu não me preocupo com isso, porque a gente tem como afastar tudo isso da gente, enfim. Mas tem todo esse agravamento aí, que quando a gente tá ruim, claro, a gente vai cocriar com tudo de pior, a gente vai conectar com tudo de pior, e todo ruim ele vai ter mais efeito sobre a gente, né? Quando a gente tá ruim. E aí pronto, então a minha conclusão é essa, que é por causa disso que a maioria das pessoas que envelhecer está relacionado a ficar doente, e que muita gente acaba ficando doente, depois vai ficando cada vez mais doente, ou vira uma coisa crônica, fica doente para sempre e vai envelhecendo. E claro que se fosse... E claro que o envelhecimento ele vai trazer algumas consequências físicas. Mas assim, tem milhares de pessoas que têm uma idade aí já bastante e que não... E que são... E fazem tudo, são superativas, não tem doença, não tem nada. Então assim, claro que se fosse lei, envelhecer, eu tenho que ficar doente, tem que dar ruim, os órgãos tem que parar, tem que dar tudo errado, isso seria para todo mundo. Se tem uma, duas pessoas, claro que tem muito mais, mas se tem algumas pessoas que tão diferente, é porque é possível. Se tem uma pessoa de 70, 80, 90 anos que tá aí, que faz ginástica, que faz dança, que faz trilha, que faz sei lá o que não tem doença, que vive bem, que é feliz e tal, isso significa que não é uma lei imutável envelhecer e ficar doente. É possível sim. Eu particularmente acredito que envelhecer e enfraquecer é uma crença que nos ensinaram e que a gente sem querer vai, né, as coisas vão acontecendo, vão se confirmando e a gente vai atestando como verdade, né, vai dizendo, viu, claro, é assim mesmo, mas e se a gente pensasse diferente, né? E se a gente usasse toda a nossa experiência para nos fortalecer, se a gente tivesse essa crença de que quando mais velho a gente fica, mais a gente fica forte. Como seria se a gente tivesse essa crença, né? E outra coisa que eu ia falar, que agora eu esqueci,
da doença? Bom, sei lá, esqueci. Mas, assim, pra mim é super, é incrível falar isso, porque também eu não tomo remédio, né? E tem muita gente que acha que eu não tomo remédio porque eu não fico doente. Só que eu acho o contrário. Eu acho que eu não fico doente porque eu não tomo remédio. E claro, porque eu tenho essa crença também, essa coisa que não sai de mim, de que eu não fico doente. Eu tenho uma certeza muito grande de que eu não fico doente. Mas, como eu falei, isso não me exclui de eu ter uma demanda física se eu for colocando coisa ruim dentro de mim que o meu corpo vai ter que dar um jeito de eliminar e depois, principalmente se eu começar a alimentar aquela coisa. Aí para falar, e para dar um exemplo meu em relação por exemplo, ao joelho e ao tornozelo, foi isso que eu fiz, né? Além de fazer coisas físicas, tá? Porque eu fiz coisas físicas, mais pro natural, né? Em plastro e, enfim, gelo, pomadinha quando inflama, agora não inflama. Depois que eu mudei, quando eu comecei, olha só, eu comecei a mudar os sentimentos em relação àquilo. Eu comecei a fazer o Ponopono, né, a pedir desculpa ali pro meu joelho, pro meu tornozelo, se eu fiz alguma coisa que fez isso acontecer, que eu sentia muito, que eu amo muito, que eu sou muito grata por tudo que eu já vivi, entendeu? Eu sou muito grata por tudo que os meus pés já me proporcionaram, eu sou muito grata por tudo que meu joelhinho já me proporcionou, eu sou muito feliz com as coisas que eu faço. E eu comecei a alimentar esse sentimento de gratidão, porque é o que eu volto a dizer, a gente não agradece, mas quando dói a gente sofre. Então na dor eu aproveitava para agradecer por tudo. Comecei a fazer o Ho Oponopono, comecei a fazer uns exercícios muito de leve e a partir do momento que eu comecei a fazer o Ho Oponopono e depois que eu comecei a relacionar a capoeira com alegria, com gratidão e não mais com tristeza de eu não estar treinando, por incrível que pareça, as coisas começaram a melhorar. A primeira mudança que foi, eu descobri uma pomada que é até de uma amiga minha que faz, que ela é super anti-inflamatória, ela é orgânica. Pô, vou até escrever nos comentários. Cara, eu vou deixar o site dela e a pomada, é 4 ervas, porque a pomada é sensacional e essa pomada ela é mais eficiente que qualquer pomada comprada. Eu usava Cataflan, eu não uso também anti-inflamatório, né? Mas quando inflamava o joelho, eu tinha que usar pomada. Só que quando eu tava no início da inflamação, eu logo botava Cataflan para usar pouco. E gelo, 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 gelo. Aí o que aconteceu? A primeira mudança que teve que eu descobri essa bendita dessa pomada dessa menina. Que essa pomada é incrível. É incrível. Não só faz bem, não faz mal nenhum, não é anti-inflamatório. Quer dizer, não é Cataflan, né? Não é diclofenaco. É anti-inflamatório natural. Então, aquilo ali já deu um upgrade na minha vida, assim, já deu uma melhora na qualidade da minha vida, mesmo toda estragada do joelho. E eu continuei, e eu fazia os negócios, fazia, só mandava coisa boa, pensava, enfim, mudei toda a minha maneira aí de ver essa situação. E aí, com o tempo, claro que isso leva um tempo, né? Vamos supor que faz uns 3 anos que eu comecei a fazer isso. Comecei a parar de inflamar. Meu joelho nunca mais inflamou. Acho que faz 2 anos ou mais, faz uns 2 anos e meio que meu joelho não inflama. Não inflama. Porque uma coisa é o negócio doer, por exemplo, em termos de joelho, que eu vou falar, né, de articulação. Uma coisa é doer quando tu faz o movimento, outra coisa é inflamar e doer sempre, dia e noite, dia e noite, dia e noite, tu não conseguir fazer nada. Então, que era o meu caso, aí ele parou de inflamar, nunca mais inflamou. Então isso já foi, porque daí depois que a gente muda o sentimento, é isso que começa a acontecer, entendeu? As coisas começam a mudar. Claro que não é da noite pro dia tu acorda e o negócio assim, buf. Só que vai melhorando, é um trabalhinho de paciência também. Parou de inflamar. E aí, e foi melhorando. E aí tudo vai, aí eu conecto com um treino que foi, cara, eu conectei com um treino. E aí eu volto a dizer, conectei junto com várias outras coisas que me fizeram a conectar com esse treininho. Por exemplo, eu tava já imaginando sempre com dinheiro, né? Dinheiro sobrando. E aí esse treino foi... enfim, que são várias coisas que vão...
eu vou mudando a minha maneira de ver as coisas e isso vai manifestando de várias formas. Enfim, esse treino foi a solução da minha vida também. Enfim, é isso que vai acontecendo, vai melhorando, 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 melhorando. Hoje eu tô super bem, né? Super bem, meu Deus do céu. E sempre com consciência, eu sempre tenho essa consciência, sempre tive até, mas não sabia como fazer antes até o final, até eu me curar. De que se tá doendo é porque o corpo tá eliminando alguma coisa. Então, agora, mais do que nunca, isso é tão certo na minha cabeça que qualquer coisa que me dá, eu já penso assim, opa, beleza, ainda tinha alguma coisinha ali dentro que eu não tava enxergando, ainda tinha uma coisinha para sair, o meu corpo, para variar, tá dando o jeito dele. Então eu agradeço, eu mando carinho, eu falo, ó, desculpa se eu te trouxe aí, se tinha ainda alguma coisa para ser limpo, se tinha demanda aí dentro para tu botar para fora. Desculpa se eu não vi isso. Eu peço perdão, sou muito grata por tudo que tu faz por mim, se é um órgão, se é uma parte do corpo, enfim. Sou grata por tu tá liberando isso e já que tu tá passando esse perrenguinho aí por minha causa, eu vou te dar carinho, eu vou te dar amor, eu agradeço por tu estar fazendo isso e eu vou te ajudar. Eu vou botar uma pomadinha natural, se tiver que botar, vou cuidar, se é uma coisa interna de órgãos, eu vou cuidar da minha alimentação para te ajudar, já que tu tá fazendo esse favor de estar liberando esse negócio ruim que estava aí dentro através de uma doença, através de uma dor, através de um mal-estar. E aí vocês veem, se é nosso sentimento, se é o pensamento que cria a realidade, se eu tenho uma doença e já fico pensando, meu Deus, que horror, e fico triste, e fico preocupada, e fico pensando o pior, e fico revoltada, e fico achando, gente, como é que isso está acontecendo comigo? E já fico olhando a dor como um monstro. Provavelmente, e eu vou associando com isso, provavelmente é isso, esse resultado que eu vou ter, de coisa ruim, de perda, de tragédia. E talvez eu tenha que fazer muito esforço na parte física para conseguir superar aquilo. E se eu tenho qualquer coisa e aquilo já me entra, como acontece hoje para mim, que meio que sempre aconteceu, mas hoje muito mais, qualquer demanda física que eu tenha já me entra como uma coisa positiva. Eu já acho que eu tô ganhando com aquilo. Eu já acho que eu tô sendo limpa. E ali eu dou amor e agradeço, eu tô direcionando o resultado. Então, disso que está acontecendo comigo, dessa situação, por uma coisa boa, entendeu? É o que a gente sente em relação àquilo que vai determinar o resultado final. Então, a chance de eu me curar mais rápido, de eu ter menos dor. E outra coisa que influencia nisso também é essa coisa de aceitar. Quando a gente tem uma doença, a gente fica brigando com a doença, querendo acabar com a doença, querendo que, meu Deus do céu, isso gera eu tô ali, é um sentimento, eu tô interagindo, eu tô mantendo aquilo, aquele sentimento negativo. Quando eu entendo que é para liberar, eu aceito aquela doença. Quando eu aceito a doença, essa coisa de eu entender já que é bom, que é um processo necessário, que tá sendo bom para mim, que tá liberando, que quando acabar de tirar tudo de ruim que tem dentro, quando acabar de liberar, vai acabar, a doença vai acabar, vai parar de doer. Então eu já tenho, é tão forte esse sentimento de que é provisório e de que é pro meu bem. Olha que diferença brutal de receber a situação. E esse desprendimento em relação à doença, em relação à dor, por exemplo, faz também com que eu não fique agarrando a situação negativa. Então também ela vai tender a se resolver mais rápido. Bom, talvez, não sei aí o que vocês estão achando disso, talvez vocês possam achar a maior loucura aí da face da Terra, mas vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que é saudável, que não fica doente e que eu me curo, entendeu? Eu tô me curando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Tenho muitos resultados em relação a essas coisas. Eu também me curei de todos os sintomas da TPM. Gente, isso é inacreditável, tá? Isso eu fiz só por teste. Eu falei, eu vou fazer essa parada pra TPM, pra ver se esse negócio diminui. Só que assim, ó, é muito mais rápido do que a gente... Nossa, a TPM foi questão de meses, eu já não tinha mais nada. E aí, às vezes, se volta alguma coisinha, eu já falo assim,
Tinha mais uma coisinha escondida que ainda não estava pronta para ser liberada lá atrás, mas que agora eu já consegui enxergar, já consegui trabalhar e está pronta para ser liberada. Então deu uma cólicazinha ali, um pouquinho mais forte, ou que nem me dá mais quase cólica quando dá, eu já também mando amor, agradeço por estar liberando, entendeu? Não fico, nossa, de novo esse negócio ruim, não tenho mais enxaqueca. Quando dá, de vez em quando, eu ainda tenho que cuidar fisicamente para não dar enxaqueca, né? Nos períodos pré. Claro, se eu beber, enfim, enfim, algumas coisas. Ainda preciso cuidar, né? Eu tô nesse nível, ainda não ultrapassei esse nível, mas também quando dá eu já respeito ela, entendeu? Eu já não fico brigando com a enxaqueca, eu falo, beleza, tá aí, vai ser a última vez também, eu acho que agora já deu, já limpou tudo. Eu sempre também mantenho esse sentimento de que já tá acabando, que já é a última vez, se deu de novo ainda um pouquinho, tá bom, tá tudo certo, já vai acabar. Eu vivo no negócio de que já vai acabar. Que é provisório, que tá ali só para me ajudar, entendeu? E, gente, funciona demais. Então também, se quem quiser tentar aí, pô, eu super aconselho e eu tenho certeza que vocês vão ter resultado positivo. Só aquele negócio, né? Levei aí 20 anos para desenvolver uma doença, se eu conseguir me curar em 2 anos é lucro, né? Em vez de piorar o negócio, que a tendência é piorar e dar ruim lá na frente. Em vez de... aí eu não pioro, além de não piorar, ainda me curo em, sei lá, 2 anos, 3, não é lucro? É lucro, vale a pena, né? Tentem,